Salve, salve nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao nosso canal com as principais notícias do Flamengo. O Flamengo venceu o Bahia por 2-0 e vamos saber como o Zinho Pascoal e Zé Elias vai analisar este momento. Então já deixa seu like para fortalecer, fica até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe. Já se inscreve também se você é novo por aqui e compartilha o vídeo, galera, confere os créditos. Sendo assim, sem mais delongas, vamos direto pro corte. E aí a gente vai ver, em alguns momentos você falou a respeito o Gilberto não conseguiu parar o Samuel Lino no primeiro tempo, né? Até teve que ser substituído no intervalo. Aí traz o Caio para ser o lateral, porque o time do Samuel Lino estava assombrando a defesa da equipe do Bahia. E como o Flamengo joga solto, o Flamengo joga no pique do moleque doido. É tuque, você não consegue segurar. Quando você vê a bola não tá mais comigo, a bola tá do outro lado, a bola vem aqui, tá na ponta esquerda, vira, tá na ponta direita, vai no Pedro, vem no Arrascaeta. Jesus amado, é um tormento. Eu acho esse time do Flamengo, em relação ao time do Felipe Luiz, o time parece... o jogo fica perigosamente franco. Fica, às vezes fica meio aleatório, vai de lá pra cá, Mas a qualidade do jogador. Essa paulada aí, ó. É bom jogador, né? Muito bom jogador. Formado pelo Flamengo. Revelado pelo Flamengo, né? O Jean Lucas, um dos poucos jogadores que joga com a camisa dentro do calção. Se não for o único no futebol da primeira divisão. O Flamengo... Esse time do Flamengo, eu acho que o torcedor, eu se eu fosse torcedor do Flamengo, me sentiria muito feliz de ver o time do Flamengo jogando dessa forma. Porque é bonito ver jogar, é legal ver jogar, é o incomparável dentro de campo. E olha que o Bahia não foi aquele time entregue, muito pelo contrário, buscou o jogo. E aí é que dá mais graça ainda no jogo. Georgian de Arrascaeta, que jogador. Plata jogou demais, Pedro. Perde gol também esse time. Perde porque queria muito, né? Tem bola na trave, tem bola na trave do Bahia também, entendeu? Tem tudo, porque é muita variação. Ataca pelos lados, ataca por dentro, jogador de muita qualidade técnica. E a lamentar essa contusão, né? Do Paquetá, que já é um jogador. Falar a respeito. Olha o Pedro de novo, ó. Que é isso? Olha o Pedro de novo, dá uma olhada nisso aí. Aí o goleiro toca na bola, hein? Ó o Pedro de novo. Ó, dá um tapinha mesmo. Dá um tapinha. Tinha endereço, hein? Ó. Você falou de todas as virtudes do Flamengo e tem banco também, né? E aí... o banco é só sorriso, né? O segundo gol sai da primeira participação de 2 jogadores que vêm do banco. De La Cruz, a gente vai ver na sequência essa imagem aí. De La Cruz batendo o escanteio. O Saul ajeitando de uma forma maravilhosa para o Paquetá fazer o gol da tranquilidade. E aí o Saul depois até foi perguntado na zona mista se era uma jogada ensaiada. Ele falou, pode-se dizer que sim. Ensaiada numa conversa entre nós dois. O Saul aí, ó. O Saul e o De La Cruz antes deles entrarem no campo. Ainda ali no banco de reservas. Eles combinaram isso... momentos antes, voando. Copa do Brasil que ainda não começou. Ainda não começou a Copa do Brasil. E é um time que fisicamente estava muito bem dentro de campo e a gente via isso, né? Ô Tetra, no meio da noite, já madrugada, o Lucas Paquetá foi submetido a um exame clínico de imagem que não apontou lesão no joelho. Felizmente, na verdade, a ressonância magnética indicou um edema no tendão da coxa esquerda, nada aparentemente muito sério. O Paquetá deve desfalcar a equipe do Flamengo em algum jogo, de repente em mais de um jogo, mas pensando em Copa do Mundo. E ele tem que pensar muito em Copa do Mundo, porque ele está nessa briga também. Não preocupa, Tetra. Ele jogando nessa função, eu levaria. Desde que ele vem e faz esse segundo homem de meio campo, que se transforma no meia quando a equipe tem a bola, ele é bom demais, é muito bom jogador, versátil. Uma pena essa contusão, isso pode atrapalhar, porque previsão aí de 3 jogos fora. 3 jogos fora, já tem a volta provavelmente do Pulgar e do Jorginho, e aí os caras jogando bem é difícil tirar, e aí se ele não joga nessa função e não render, pode atrapalhar para uma convocação.
pelos jogos que ele faz como segundo homem de meio campo, e é o meu debate, é o que eu falo sempre, para mim o Paquetá sobra fazendo essa função. Everton, primeiro volante, ele é o segundo que se transforma em um meia. Tanto é que ele chega e faz gols. Ele recompõe como segundo homem de meio campo para marcar e cumpre bem essa função, mas ele se transforma num cara que arma o jogo e ainda chega para finalizar. Os números mostram isso. Mas eu espero que essa contusão realmente não seja nada sério, mas é alguma coisa para você ficar 3 jogos fora, né? Você tem um problema ali, e que isso não atrapalhe uma sequência, porque a disputa é muito grande nesse setor para ele ir para a Copa do Mundo. Ele tem a favor a experiência numa Copa do Mundo, que ele foi titular, e também os anos de Europa, e o treinador que o conhece muito bem, que é o Ancelotti. Mas no Flamengo, eu acho que essa é a posição ideal dele, que ele rende mais e os números estão aí. Mas a briga dele é com o Danilo, né? Eu acho que a briga dele não é só com o Danilo, é com o Andrei Santos, é com o Gabriel Sara. O Andrei, diante desses dois, o Andrei fica um passinho atrás. Então, do que tá jogando o Danilo, do que tá jogando o Paquetá. Eu acho que a briga, o Danilo, pra mim, o Danilo tá na Copa. O Danilo do Botafogo tá na Copa, eu acho. Pelo que ele fez nos últimos 2 jogos, não é que ele fez contra... O melhor jogador do Brasil O Fabinho hoje, tá na Copa? O Fabinho tem grandes chances de ir pra Copa. Esse é o que é o grande problema. Eu não vejo o Fabinho... Mas é o mais próximo do Casemiro, né? Do modelo Casemiro. Mas esse mais próximo do Casemiro está muito longe daquilo que é o Casemiro. E aí é o grande problema, porque você não pode comparar o Fabinho com o Casemiro. Embora o Fabinho seja um bom jogador, ele não é o Casemiro. Sim. Ele faz a função do Casemiro, mas ele não é o Casemiro. Copa são 2 cartões, né? Sim, porque o Casemiro não é fácil você não ter o Casemiro, não é difícil de acontecer e você não ter o Casemiro em alguma partida. Ele tá no choque o tempo todo ali. O problema do Casemiro não é só a questão técnica, é a questão presencial dele ali, a questão emocional, o comando, sabe, a presença dele ali já é uma outra coisa, a liderança. Então isso influencia muito na questão de você jogar uma Copa do Mundo. Porque você precisa ter as referências. Alguém é a hora que... Porque a nossa seleção é uma seleção jovem, do meio para frente. Precisa de alguém ali para falar, para a bola, segura. Você viu a dura que ele deu no árbitro mexicano lá no jogo? Tem que ter alguém, não vou dizer que ele vai fazer isso na Copa do Mundo, mas tem que ter alguém ali. Eu não vejo o Fabinho com essa personalidade, com essa característica. E aí você pode abrir um leque maior para determinadas situações. Eu acho, por exemplo, o Danilo hoje, Danilo está na Copa. Pelo que ele fez, Danilo está na Copa. E pelo que ele fez na seleção e pelo que ele vem fazendo no Botafogo. Ele arrebentou na seleção, né? Ele é o artilheiro contra a França e foi o melhor em campo contra a França. Se eu não me engano, ele é o melhor. Ele é o artilheiro do Botafogo no ano. Se eu não me engano, são 6 gols, 7 gols, alguma coisa assim. Oi, Teto. Não, voltando ao assunto, né? Porque eu fui puxar essa coisa do Fabinho e o foco é o Flamengo, porque os 20 minutos era pro Flamengo e por isso que a gente estoura no Ibope mesmo. Eu queria destacar o Plata, cara. Queria destacar o Plata. Eu fui um dos caras que cobrei aqui o comportamento dele fora do campo, então eu tenho que vir aqui e ser justo de dizer que ele voltou muito bem e mérito ao treinador, o Leonardo Jardim, porque ele era um cara de muita confiança do Felipe Luiz. E muita gente cobrou do Felipe Luiz, só bota esse Plata para jogar, parece que é o jogador dos olhos do Felipe Luiz, lembra que tinha essa cobrança em cima do Felipe Luiz? E o Leonardo Jardim aproveita o Plata e dá uma sequência de jogo para ele e ele corresponde. Ele foi um dos melhores em campo. O Pascoal falou muito aí desse jogador, o Samuel Lino, mas eu particularmente vou discordar nessa do Pascoal. Eu acho que o Plata jogou mais do que o Samuel Lino, criou mais. E outra, hein, eu acho que os dois começam jogando, quando tiver aquela coisa assim, escolher o time titular, vai ter um momento que o treinador, aquele jogo mais importante, ele vai escolher os 11 titular. Eu acho que esses dois jogadores jogam. O Cebolinha, se tiver ritmo, pode brigar com o Samuel Lino pela recomposição deles. Os caras conseguem voltar sem um ritmo, não dá essa mesma sequência. O Bahia cresce um pouco no jogo. Então eu queria destacar a boa atuação do Plata. O recado que foi dado para ele foi muito forte, né, Zinho? Porque ele foi colocado no mercado, né?
pode procurar time. Boa. Isso Ele teve o interesse do Cruzeiro real. Sim, negociação. Isso mexe com o brilho do jogador, até pelo ambiente. O vovozinho sabe o que eu estou dizendo. Você fica até constrangido perante os seus companheiros de dia a dia, né? Ô Tetra, o Arrascaeta, desde o jogo da Libertadores contra o Medellín, acordou na temporada? Temos agora o Arrascaeta de volta? Eu acho que assim, dentro de um jogo de 90 minutos, posso estar equivocado. Vou tirar campeonato regional. Vou ficar na Libertadores no Brasileiro. Para mim é até o melhor jogo do Arrascaeta. Participando com intensidade, faz gol, dá assistência, cria jogada, vem aqui atrás, ajuda na marcação também, recompõe no time. Mais dinâmica, com mais velocidade para sair da marcação. A gente viu essas puxadas de contra-ataque, ele sempre participando, enxerga o jogo todo, olha, enxerga o Pedro já lá do outro lado. Então, assim, jogadoraço, faz uma homenagem lindíssima. Quero também destacar a postura da torcida do Flamengo, que faz uma linda homenagem ao Oscar Schmidt, né? Antes do jogo, gritando o nome do Oscar Schmidt, mas também faz uma homenagem muito bonita ao Everton Ribeiro, quando o Everton Ribeiro é substituído. Legal, verdade. Bonito mesmo. Esse tipo de homenagem, reconhecimento ao que o cara fez no clube, o Everton Ribeiro merece, mas não é todo torcedor que faz isso. Então, quando faz, nós temos que elogiar, e a torcida do Flamengo deu show no Maracanã ontem. Aí a gente vai rever a comemoração do Arrascaeta. E muito legal, né? Um estrangeiro fazendo ali reverência ao Oscar Schmidt, com a camisa 14. Ele pega até a bola ali, depois vocês vão acompanhar. Faz o arremesso do Oscar. O Oscar que brilhou com a camisa do Flamengo também, jogando basquete aqui no Brasil. O nosso Carlos Eugênio Silva, ele tomou o cartão amarelo, como a regra pede para aplicar. O Simon gravou um story no Instagram dizendo que, até lembrando de outros exemplos semelhantes, duas comemorações que também foram punidas com cartão amarelo, na época em homenagem ao pessoal da Chapecoense em 2016. Citou outros casos também e, segundo o Simon, ele, se estivesse apitando ainda, Zé, não daria o cartão porque considera esse um caso extraordinário, excepcional. Regulamento, se está no regulamento você tem que cumprir, porque você vai abrir exceções, aí isso aí pode ser perigoso, por mais que seja em homenagem esse é um caso tão claro que é isso excepcional. Que eu ia falar. Por isso que eu estou dizendo, por mais que seja para o Oscar, existem pessoas que têm uma capacidade de entendimento e outras que não têm isso. Então, existe essa maneira de pensar, infelizmente, nossa aqui. Eu não daria cartão. Eu acho que é bem claro que ele deu uma homenagem, está fazendo uma homenagem, né? O árbitro poderia virar as costas tão ali. Tão bonito, tão legal. Sempre, Raul, mas talvez o chefe de arbitragem iria cobrar do juiz, do árbitro. Por que você não deu o cartão? Ele tirou a camisa. Estou dizendo que existem pessoas como nós aqui, que acho que a maioria fala assim, pô, beleza, homenagem linda. Releva. Sim, e o cara da arbitragem está aqui, não cumpriu a regra. É isso. Por isso que eu falo. Eu acho que a gente tem que ser muito rígido com as regras sempre. Mas esse é um caso que foge do sempre. Não, por isso que eu estou dizendo. Existem casos e casos, né? Esse caso aí era compreensível. Mas, você vê, tanto é que ele faz questão de ficar do lado do Arrascaeta. E o Arrascaeta aceita o cartão amarelo com resignação, né? Aceita com resignação. Tetra ele achou o quê, Tetra? Eu tô com vocês, assim, é claro que é um momento muito diferente, né? Você está falando de um ídolo nacional mundial, homenageado lá no Hall da Fama dos Estados Unidos. Eu, suspeito a falar, conheci o Oscar, humildade, um cara carinhoso, um sorriso lindo, maravilhoso, às vezes que eu estive com ele. Então, assim, era um momento de homenagem. O Arrascaeta sabia que ia tomar cartão, o time sabia que ia tomar cartão, ninguém estava ligando para esse cartão. Espero que ele não seja prejudicial para o futuro, para o Arrascaeta, ficar fora de algum jogo muito importante, mas estava no contexto. Eu não vou condenar o árbitro porque está na regra. Eu não sei se ele não dá a enxurrada de críticas e de cobrança, infelizmente, que existe. Muita gente não quer saber, não entende nada.
Enfim, eu acho que assim, o Arrascaeta fez certo, tinha que homenagear mesmo. O Arrascaeta jogava com a camisa 14. Sim. Antes dele herdar a 10 do Zico, olha que momento pro Arrascaeta. Ele jogava já com a 14, que é onde o Oscar brilhou no basquete do Flamengo. Aí ele vai e troca para 10, que é do Zico, do maior ídolo. E ele tem, com um gol, a oportunidade de homenagear. Então, assim, não tinha como não fazer isso. Parabéns ao Arrascaeta, ao Flamengo, né, a tudo que aconteceu. E eu não vou condenar o árbitro, não, porque estava na regra, cada um pensa do jeito que for. Esse cartão não vai atrapalhar em nada, não, o Arrascaeta, espero que não. E o que foi bonito foi o Maracanã todo gritando o nome do Oscar e o Arrascaeta e o time, o clube homenageando. O Pascoal, 65 mil pessoas. Quer dizer, a torcida do Flamengo dificilmente falha, né? Batendo meu leque aqui, Caio, olha o que piscou no meu telão. Pisca de novo. Oh, mas aí é um bom motivo, pô. É um negócio essa Flapresa, hein, Caio? É ou não é? Ela não existe? Os 4 venceram, a gente vai começar falando só de um, Não é né, Fernandinho? Mas olha que isso aqui é uma super homenagem, hein? A foto do final de semana. Impressionante. O Flamengo venceu, né? E o Bahia, numa noite cheia de homenagens ao Oscar Schmidt, engatou aí o Flamengo a sua 5ª vitória. Essa homenagem aqui foi de arrepiar do Arrascaeta. Você vai ver dessa matéria do Flávio Vinick, que estava lá e conta toda a história do jogo, conta também esse momento aqui histórico. E aí Deus ainda abençoou para Arrascaeta, que vestia a 14, fazer um gol. Rodolfo. Foi uma noite de homenagens ao maior ídolo do basquete brasileiro. O telão exibiu lances do Oscar jogando pelo Flamengo. Arrascaeta entrou em campo vestindo a camisa 14, o número que o Mão Santo usava. Antes de a bola rolar, o Maracanã inteiro gritou o nome do ídolo diante da imagem dele. Como se fosse um roteiro combinado, Arrascaeta, inspirado, deu ótimo passe para o Pedro. O atacante perdeu o ângulo, mas conseguiu devolver para o uruguaio. Afinal, nesta noite, o gol merecia ser do camisa 14. Na comemoração, mais homenagens do craque do campo para o gênio dos arremessos. Acho que todas as homenagens merecidas, e acho que não sei se a gente vai ter tanto que ele fez pelo esporte brasileiro. Então, minhas condolências à família, né? Infelizmente não tive a oportunidade de conhecer, mas já vi várias entrevistas, vários programas com ele, e é um ídolo realmente brasileiro do esporte do basquete, né? O Flamengo quase fez o segundo logo depois, em outra bola do Arrascaeta para o Pedro. Na melhor chance do Bahia no primeiro tempo, Rossi defendeu o voleio do Eric Pulga. Nada que ameaçasse a vitória rubro-negra. Em relação ao jogo, é difícil dar uma nota pequena, tenho que dar 8, 9. Eu acho que pecamos hoje na finalização. Por várias situações que criámos, podíamos ter um resultado mais robusto. Pelo facto que nós, quer na primeira parte, quer na segunda, foi o Flamengo que procurou sempre a iniciativa do jogo. No segundo tempo, Arrascaeta estava decidido a homenagear o Oscar outra vez, mas o goleiro Léo Vieira não deixou. Na oportunidade seguinte, foi a trave que apareceu no caminho dele. Logo depois, erro da defesa do Bahia e veio uma chance ainda melhor para o Arrascaeta, mas o chute não saiu legal. O Bahia se soltou mais em busca do empate e Jean Lucas acertou o travessão. O Flamengo deu troco da mesma forma. Léo Ortiz também mandou no travessão. Nesse ataque do Bahia, Rossi precisou fazer 2 boas defesas para evitar o gol do time do Rogério Ceni, que passou em branco pela primeira vez nesse brasileiro. Feliz por mais um jogo sem levar gols, e ainda mais sabendo que o Bahia não tinha passado um jogo sem marcar. Então, feliz, e tem que valorizar isso, porque é muito difícil num campeonato com tantos times com qualidade, que tem grandes jogadores, não sofrer gols em muitos jogos. Aí o Pedro cismou que tinha que marcar um golaço. Tentou de letra, mas não deu. Tentou lá do meio do campo, por cobertura, e quase conseguiu.
O Plata se animou e também quis fazer bonito. Por pouco não deu certo. O Flamengo já merecia o segundo quando Saul, que voltou ao time, ajeitou para o Paquetá seguir a nova rotina dele de artilheiro. Foi o terceiro gol nos últimos 5 jogos. Muy contento de estar de vuelta, ha sido un camino largo, muy largo, la primera vez que estoy tanto tiempo fuera del equipo, extrañaba mucho estar con mis compañeros, el día a día, el poder entrenar, el poder hacer las cosas. Es verdad que los doctores me dijeron aún que 2 o 3 meses voy a seguir ahí con un poco de dolor, pero comparado con lo que tenía antes, ahora mismo pues no es nada. Y bueno, muy contento de poder entrar, ayudar al equipo ahora con una asistencia, pero lo importante era conseguir los 3 puntos y bueno, se ha hecho y ya pensar ya en el miércoles. Em homenagem ao Oscar, o Flamengo chega à 5ª vitória seguida na temporada. Algo que não acontecia desde agosto do ano passado. O time segue na 2ª colocação, a 6 pontos do líder Palmeiras, mas com um jogo a menos. Agora a gente já vê se consolidando, Palmeiras e Flamengo nos primeiros lugares, mas eu acho que a gente tem que se preocupar muito com a nossa tabela, com os nossos jogos. A gente sabe que vai ser tudo muito apertado até a Copa, então tem que se preocupar muito com a gente, não ficar ligando agora nesse momento para os resultados deles, é a gente fazer a nossa parte que espero que no final dê tudo certo para o nosso lado. Os rubro-negros terminaram o domingo em festa. Oscar também deve estar satisfeito com a vitória e a boa fase do time. O malvadão voltou. Agora ele voltou mesmo. Vene Casagrande. Eu tava na dúvida, mas agora dá pra dizer, o malvadão voltou. Você tava na dúvida, Vene? Para o desespero de muita gente, ele voltou. Ô, Vene Eu tava na Casagrande. dúvida. É mesmo? Mas agora... O que te fez? Do Bahia. Avassaladora, Vene Casagrande? Avassaladora, inclusive um placar mentiroso. Não era para ser apenas 2-0, mas foi 2-0 porque o Flamengo não aproveitou as oportunidades criadas. Mas falando sério agora, Fernandinho, foi uma grande exibição do Flamengo diante de um forte rival, inclusive o Bahia. Para quem tira para nada, o Bahia, mesmo com a derrota para o Flamengo fora de casa, continua sendo o melhor visitante no Campeonato Brasileiro. E tá no G4. E tá no G4. Ele tinha a mesma pontuação que o Flamengo, a mesma campanha que o Flamengo. Então, assim, de fato, era um jogo extremamente complicado para o rubro-negro. Mas aí o time do Leonardo Jardim pareceu ser fácil diante de um adversário que, repito, é um adversário extremamente difícil, mas o Flamengo fez uma exibição assim para o torcedor bater palma, digna de você chegar e falar assim, de fato o malvadão voltou. E eu falo sem medo, o Flamengo está vivendo o melhor momento na temporada. São 5 vitórias seguidas, vitórias contundentes, desempenho que chama a atenção, padrão tático, jogadores crescendo de produção. A gente vê um Arrascaeta, até brinquei aqui durante o programa, que parece que o Arrascaeta é igual o John Textor, só começa a jogar em abril. E de fato é isso, o Arrascaeta voltou a jogar muito bem, o Lucas Paquetá comendo a bola no meio de campo, e mesmo com desfalques importantes, Pulgar, Jorginho, o Flamengo consegue desempenhar em altíssimo nível. E repito, o mais importante, o Leonardo Jardim, independentemente do time que ele coloca em campo, a gente consegue ver os jogadores sabendo o que fazer dentro de campo, mesmo num curto espaço de tempo. Ele tem apenas 11 jogos sob o comando do Flamengo, sendo que em 11 jogos, 6 ele passou sem sofrer gols. Isso é extremamente importante. Então hoje, dá para dizer, o ponto fora da curva foi aquela derrota vexatória para o Red Bull Bragantino por 3-0. Porque agora a gente consegue dizer que o Flamengo está numa crescente e assim, chegou ao limite? Não. O elenco do Flamengo permite ao Leonardo Jardim crescer ainda mais. E eu acho que vai crescer ainda mais. Sabe aquela bobagem da internet, Caio? Será? Será coincidência que sempre que o Arrascaeta volta a voar, o Flamengo também? Será? Será, Caio? Não é coincidência, né, Fernandinha? Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde mais uma vez ao pessoal de casa. E infelizmente não é coincidência, né? O Arrascaeta jogando muita bola, assim como o Flamengo, o time inteiro, né? E como o Vene bem falou aqui, o Flamengo vive a sua melhor fase na temporada. Isso ficou claro no jogo contra o Bahia, que é um baita de um time também. E isso fica traduzido para mim, principalmente no meio de campo. Porque o Bahia tem um excelente meio de campo ali com Jean Lucas, Everton Ribeiro, Caio Alexandre, e o Flamengo fez parecer o meio-campo do Bahia um meio-campo burocrático.
Ex-seu. Assim como vários outros que estão por aí. Caio Alexandre, não, mas esse menino é uma joia raríssima. Sim. E é um meio-campo de muita qualidade técnica do Bahia. E o Flamengo envolveu esse meio-campo com extrema facilidade, assim, não por conta de fragilidade do Bahia, mas por méritos do Flamengo, principalmente do treinador Leonardo Jardim, que vem muito bem, vem numa crescente com o time dele, entendendo melhor como funciona. Eu acho que o encaixe perfeito ali entre Paquetá e Everton Araújo fez muito bem ao time do Flamengo. Na mecânica inteira do jogo, isso reflete lá na frente com a Arrascaeta, Pedro, Plata, o próprio Bruno Henrique quando entra também. Isso dá mais liberdade para que eles façam, para que eles desempenhem um melhor futebol. E isso tem se refletido dentro de campo. O Flamengo vem voando na temporada nesse momento e venceu com méritos o time do Bahia. Quem tá voando também é o Paquetá, e já eu quero saber de vocês dois sobre seleção brasileira e Paquetá. Mas antes disso, como a gente estava falando do Arrascaeta, a gente não pode deixar de mais uma vez registrar aqui um momento mais simbólico dessa partida, que foi o Arrascaeta. Voltou a vestir a camisa 14 em homenagem ao Oscar Schmidt. E ao marcar o primeiro gol, o Arrascaeta exibiu o número para a torcida, né? Foi mostrando a camisa, girando para a torcida e simulou um arremesso de basquete. Botou a camisa ao lado ali daquele apoio, aquele suporte da bola, pegou a bola e fez um arremesso de basquete, homenageando ao jogador eterno, ao ícone do esporte, não só do basquete, mas do esporte brasileiro, o Oscar Schmidt, que nos deixou nesse último final de semana. Eu achei super emocionante. O Arrascaeta, que é um cara inteligente, obviamente foi pensando nessa homenagem e foi buscando esse gol. E acabou fazendo, que não é nenhuma novidade também para ele, né, Vene Casagrande? Olha que bela imagem, Vene. Nenhuma novidade, tal como um ídolo de qualquer instituição, o Arrascaeta é um grande ídolo e ele buscou conhecer a história do Oscar. E após conhecer a história do Oscar, ele pensou nessa homenagem linda. Só que para fazer a homenagem ele precisava fazer um gol. Ele conseguiu fazer um gol e prestou essa homenagem maravilhosa. Eu gostaria de parabenizar também o fotógrafo do Flamengo por essa imagem, porque só é possível... Qual é o nome, Vene? Adriano Fontes. Perfeito. Só é possível mostrar essa imagem diante do potencial do fotógrafo, porque a imagem para mim é perfeita. Eu até postei nas minhas redes sociais como a imagem do final de semana, mas briga aí para ser uma das imagens do ano, da temporada, porque é uma homenagem extremamente justa a um grande ídolo que infelizmente nos deixou. Então foi uma noite mágica para o Flamengo. Ainda sobre a parte tática, eu gostaria de elogiar o Leonardo Jardim pela forma que ele utiliza o Gonzalo Plata. Só é possível jogar Everton Araújo e Lucas Paquetá, que o forte do Paquetá não é marcação, por conta do Gonzalo Plata, que é praticamente o secretário do lateral direito, tal como foi ontem com Varela. A gente vê um Plata ajudando demais na recomposição defensiva. Só que, infelizmente, ele peca ainda no melhor que ele tem que fazer, que é o gol. Ontem ele teve uma oportunidade maravilhosa após um lindo passe do Lucas Paquetá e ele novamente mostrando que ele tem alergia a gol. Mas na parte defensiva é um jogador que ajuda demais. Ele tem alergia a gol. Alergia a gol, Vene Casagrande? Ele não consegue fazer gol, ele não consegue, é impressionante. Se eu fosse o Plata, eu ficaria depois do treino finalizando para aprimorar isso, porque é importante. A gente brinca, mas é importante. Por exemplo, se ele converte a oportunidade que o Lucas Paquetá cedeu a ele num lindo passe, a história poderia ser um pouco mais fácil para o Flamengo diante da partida. O Flamengo estava dominando, só que chegou um determinado momento que 1-0 é perigoso, ainda mais diante de um adversário que é muito bem treinado. O Bahia é extremamente difícil para o Flamengo. Então, quando o Carrascal jogar no Gonzalo Plata, eu acho que aí vai ter que ter o Pulgar, por exemplo, no meio de campo, para melhorar o poder de marcação. Então depende de muito como o Flamengo vai jogar para poder montar esse meio campo. Ô Caio, outro que está jogando bastante é o Lucas Paquetá. Será que com essas... A gente já vai trazer aqui, eu vou deixar passar e depois eu pergunto sobre seleção brasileira. Depois desse jogo aí, o Paquetá deixou o gramado com fortes dores na perna esquerda. O Flamengo já informou que o meia foi submetido a exames clínicos e de imagem ainda no início da madrugada de hoje, né? O resultado não apontou lesão no joelho. A ressonância magnética indicou um edema no tendão da coxa esquerda e o atleta já iniciou o tratamento junto ao departamento médico do clube. Ele também chegou a publicar nas redes sociais essa mensagem. Coloca aqui no telão, no nosso super telão, essa mensagem. Muito obrigado pelas mensagens, galera. Graças a Deus não foi nada no joelho. Apenas edema no tendão da fíbula e do bíceps da coxa. Começar o processo para zerar essa dor. Está pronto quanto antes. Obrigada a todos pelo carinho. Vene, tem previsão aí de retorno? Você tem? Vamos lá. O Flamengo trabalha com a possibilidade de ele voltar contra o Vasco da Gama, que é no final de semana, no dia 3 ou dia 4 de maio.
Mas é uma possibilidade, depende muito do tempo de recuperação. E quando a gente fala isso, o departamento médico do Flamengo ainda vai conhecer o Lucas Paquetá. Sim. Como é que ele reage a um período de recuperação diante de uma lesão como essa. Eu acho, Fernandinho, que dos males o menor. Eu confesso para você que ontem eu não fui ao Maracanã, fiquei vendo pela transmissão. Na transmissão me deu um medo danado de ter sido o pior. E quando eu falo pior por exemplo, passar por uma cirurgia no joelho, porque a forma como foi no lance sozinho, de fato, espantou demais. Então, repito, torcedor rubro-negro, fique aliviado. Ah, mas ele vai desfalcar o Flamengo em alguns jogos. A boa notícia é que o Flamengo tem bons jogadores para suprir a ausência do Lucas Paquetá. Então, relaxa. Repito, agradeça por não ter sido o pior, porque de fato o lance chamou muita atenção. Mas, repito, o Flamengo vai trabalhar com essa possibilidade de ele voltar contra o Vasco da Gama. E você acha, Caio, e aí não vamos falar sobre essa lesão, vamos fazer uma, hipoteticamente aqui, que o Paquetá volte, sei lá, 100%. 2 semanas? Será que dá? Não, né? Vai ficar assim cerca de 10 dias. Olha a falta de sorte. E a gente está falando de um Paquetá que começou a jogar bastante. E a gente está falando de uma próxima convocação e última antes da Copa, agora, no final do mês que vem, que é em maio. Sim. Na metade do mês, dia 12? 18 de maio. 18 de maio, assim, na metade do mês que vem. Então, a gente tinha um Paquetá que estava performando bem, e aí a gente agora tem um Paquetá que vai ficar alguns dias inativos. Você acha que ainda dá para ele arrumar uma vaga na Copa, Caio? Com certeza, Fernandinha. Você acha? Acho que dá. Se algumas semanas atrás eu falava aqui que era loucura cogitar o Paquetá na seleção, e a gente tem que respeitar o momento do futebol e ser coerente com o que a gente fala. Hoje, o Paquetá joga um futebol que torna ele um forte candidato à Copa do Mundo. A gente não pode ver o que o Paquetá vem jogando nos últimos 3, 4 jogos com a camisa do Flamengo e ignorar isso. A gente tem que dar os méritos aqui a ele e lembrar que ele já jogou com a camisa da seleção, já foi testado com a camisa da seleção. Acho que ele pode desempenhar até mais do que já desempenhou com a camisa da seleção, mas o que ele vem jogando hoje é suficiente para a gente cogitar que o Ancelotti possa levar ele para a Copa do Mundo, ou pelo menos pensar nisso. A lesão vem num momento muito ruim, quando ele está numa crescente claramente assim com a camisa do Flamengo, se sentindo mais à vontade, mais readaptado ao futebol brasileiro, fazendo a diferença dentro de campo com a camisa do Flamengo. E aí vem essa lesão que é lamentável para que ele continue essa boa sequência, mas como o Vene falou, dos males o menor, né? Ele pode se recuperar o mais rápido possível por não ser algo mais grave. A imagem realmente também me assustou. Eu também já rompi o ligamento do joelho, foi num lance até parecido assim, que o pé prende na grama e o joelho fica instável e você acaba rompendo o ligamento. Graças a Deus não foi isso que aconteceu com ele. Volta logo contra o Vasco, né, Vene? Pelo que você falou. Talvez se quiser descansar mais um joguinho, pode descansar, Paquetá. Mas assim, vem jogando muita bola e acho que ele tem que ser cogitado sim, Fernandinho. Ô, Vene, você acha que ainda dá pra ele na Copa? Olha, Fernandinho... Você sempre defendeu a convocação dele aqui, né? É exatamente isso. E assim, de fato, a ausência dele na última convocação do Carlo Ancelotti, eu não tenho nenhuma certeza que o Ancelotti não o convocou porque achava que ele não deveria ser convocado. Eu acho que o Ancelotti deu oportunidade para observar um outro atleta para a posição dele, no caso aconteça isso, que se ele se machucar, que é o Gabriel Sara. Então acho que o Lucas Paquetá ele já tem vaga garantida, eu particularmente acho que ele tem que ir, um jogador de altíssimo nível, já se mostrou não só aqui no futebol brasileiro, mas também na Premier League, jogando em altíssimo nível, taticamente falando, tecnicamente falando e fisicamente falando, porque ele é um jogador que, embora esteja lesionado atualmente, mas ele pouco se machuca. E essa lesão, ele não se machucou, não é um problema de lesão muscular, de desgaste, nada disso. Foi um lance bobo, sozinho, que ele pisou em falso e acabou se lesionando. Não foi então, um choque com ninguém, mas zero? é de choque, porque algo fez a lesão acontecer. Um objeto, um choque com alguém, uma coisa, o gramado, prendeu a chuteira. Então, assim, foi uma coisa que aconteceu, né? Não é, ele teve um desgaste, com o tempo ele já teve essa lesão. Então, e foi legal o que ele disse ali. Sorte que não foi no joelho, né? Isso. Foi uma questão de... Foi no tendão, é isso? Foi no tendão, exatamente. Foi no tendão, ele disse ali... Do músculo. No músculo. Foi na bíceps femoral, né? Isso. Que fica aqui na região posterior da coxa e também a fíbula, né? Que é o osso da parte de fora, né? Da parte direita do nosso... Ontem eu até fui dormir tranquilo, porque uma pessoa do Flamengo falou que é teste de gaveta, é isso? Isso, teste de gaveta. Isso. Eles fizeram o tal teste de gaveta e viram que não era nada grave. No joelho. Então, teoricamente, eu fui dormir um pouco mais tranquilo, mas óbvio, como a pessoa disse, primeiro a gente tem que esperar o resultado do exame para ter certeza. Sim. Mas nesse tal teste de gaveta, eles viram que não era nada grave. Então, nação rubro-negra, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do nosso canal, mais um react, falando sobre essa excelente vitória do Flamengo por 2-0 diante do Bahia no Maracanã, com gols de Paquetá e Arrascaeta, né?
Inclusive o Paquetá sofreu aí uma lesão não muito séria, né? Vocês viram o Vene falando. E vamos torcer para que os próximos jogos do Flamengo, inclusive o Vasco, né, o jogo contra o Vasco, o Paquetá possa jogar, visto que o Paquetá ele está se desenvolvendo muito no futebol, né? Quando ele chegou, era ainda a dúvida de ser uma grande promessa no Flamengo, mas o que se percebe é que o Paquetá, ao longo do tempo, ele está buscando espaço no Flamengo, ele já joga como titular em alguns jogos. Tem o Danilo que pode voltar, né, que joga na mesma posição que ele, mas acreditamos que o Paquetá vai sim ficar nessa posição. Isso preocupa muito aí a comissão técnica do Flamengo. Mas é isso aí, esse foi o vídeo. Deixe nos comentários o que você achou deste vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar também o sininho das notificações e confere lá os créditos na descrição do vídeo. Bom galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Nos veremos no próximo vídeo.